Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Flávio. Vamos dirigir uma palavra de oração ao nosso Deus? Grandioso Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, pelo privilégio de iniciarmos a nossa semana na Tua presença, buscando o Teu Santo Espírito, buscando o Teu auxílio, ó Deus, para o que está diante de nós. Amém. Pedimos que neste momento, ó Pai, Tu abra o nosso coração para a Tua palavra, que Teu Santo Espírito possa falar livremente ao nosso coração. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Já faz um tempinho, né? Que a gente esteve junto. E até a mensagem dessa noite, ela tem como tema: somente Jesus nos dá vida. Amém. E no ano passado, a convite também da irmã Jo, nós falamos a respeito do encontro do Senhor Jesus que ele teve com a mulher samaritana no poço de Jacó, que foi um encontro transformador, um encontro em que ela achava que ela tinha muitas necessidades materiais, sentimentais, pessoais, e que nesse encontro com o Senhor Jesus ela descobriu que na realidade tudo aquilo que ela precisava era de Jesus Cristo. E nessa noite nós vamos ver um outro encontro que também retrata para nós, que nos relembra, né, muitas vezes quando nós nos tornamos esquecidos, que no Evangelho de João, no capítulo 3, Evangelho de João, no capítulo 3, nós vamos já iniciar esse texto. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas recentemente, quem navega muito pela internet, redes sociais, tem entrado em contato com alguns anunciantes, e muitas vezes são pessoas que são especialistas em alguma área e eles querem te oferecer um curso. Então ele diz o seguinte: eu sou especialista em finanças e eu vou fazer você ficar rico. Se você seguir os passos aqui que eu vou passar para você, você vai ter dinheiro. E aí ele vai, faz algumas lives, faz algumas instruções, e aí depois ele quer te vender um curso dele. Olha, se você seguir esses passos, você vai mudar de vida. Outros cursos nós temos pessoas que querem ensinar você a ter um estilo de vida mais saudável. Então ele fala: você quer perder peso, você quer ter mais saúde, eu vou te dar os passos para isso. Você vai seguir esses passos e ao final você vai ter uma vida muito mais saudável. Tá certo? Só que o mais interessante de tudo isso é que muitas vezes aquilo que eles falam, nós já sabemos, não é? A gente só coloca em prática. Mas muito do que eles trazem para nós já sabemos. Então você quer ter dinheiro? Então eu vou te falar: você precisa gastar menos do que você recebe. Você precisa economizar, juntar, poupar, investir. E a gente fala: poxa, mas eu já sei de tudo isso. A pessoa que vai te ensinar a ter mais saudável, vai ter uma vida mais saudável, ela vai te ensinar: você precisa se alimentar melhor, se alimentar de maneira mais natural, evitar açúcar, evitar gordura, uma série de outras coisas, fazer exercícios com regularidade. E aí você vai falar: puxa, mas eu já sei disso também. Só que todas essas ideias que nós já conhecemos, mas nós não colocamos em prática, nós temos notado que tem migrado também esse tipo de abordagem para o âmbito religioso. Muitas vezes, pastores ou influenciadores espirituais, eles vão dizer: eu vou te ensinar como você pode ser um homem e uma mulher de oração. Eu vou te ensinar como você pode ler a Bíblia no ano inteiro. Eu vou te ensinar como você pode ser alguém comprometido com as coisas de Deus. Basta você seguir esses passos e você vai se tornar um homem e uma mulher de Deus. E não somente isso, muitas vezes pregadores vêm aos púlpitos e falam: façam isso, faça aquilo e faça aquilo outro, para que você tenha uma vida espiritual mais forte, mais vibrante, mais pulsante. E muitas vezes aquilo que nos é dito, nós já sabemos. Por exemplo, você quer ter uma vida espiritual melhor? Você precisa orar mais. Quem não sabe disso? Você precisa jejuar. Você precisa estar comprometido com as questões, com a missão da igreja. Você precisa estudar a sua Bíblia diariamente. Mas todos nós já sabemos a respeito desses assuntos. Mas por que nós não fazemos?
porque nós estamos confiando no nosso próprio braço, na nossa própria força. E é isso que o texto dessa noite nos traz. Se você abriu a sua Bíblia em João, no capítulo 3, essa história é bastante conhecida, e está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Meus irmãos, o texto nos relata o encontro de Nicodemos. Nicodemos, só pelo seu nome, já era algo importante, porque o nome Nicodemos, ele significa conquistador do povo, ou então príncipe do povo. Mas não era somente no nome que ele era importante. Nicodemos, ele era um dos principais dos fariseus. Ele era membro do Sinédrio. Ele era doutor da lei, mestre em Israel. Mas o que o texto traz para nós é que esse homem, mesmo sabendo tudo a respeito da palavra de Deus, mesmo tendo decor várias porções da Bíblia, mesmo sendo um dos principais dos fariseus, existia algo dentro dele, dentro da sua religião, que não deixava que ele tivesse em paz, que não o tornava verdadeiramente feliz e alegre. É nesse contexto que ele vai encontrar o Senhor Jesus de madrugada, à noite. Nós sabemos que nos tempos de Jesus nós não tínhamos os postes que nós temos hoje que iluminam toda a vida. Portanto, aquela hora era a hora mais escura. E é nessa hora que ele decide ir ao encontro de Jesus, para que ninguém o reconhecesse, para que ninguém visse e falasse: olha, aquele não é Nicodemos indo falar lá com aquele nazareno que anda com pecadores. Então, nesse momento, Nicodemos decide ter uma entrevista com o Senhor Jesus. Nicodemos, ele tinha visto já o Salvador expulsando os vendilhões do templo. E quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, ali naquele momento, Nicodemos viu algo diferente em Cristo. Porque quando Jesus, irado, expulsa os vendilhões do templo, a glória divina, ela ultrapassou o corpo. As pessoas que estavam ali viram que realmente algo de diferente estava sobre Cristo. O seu rosto radiava a glória divina. E Nicodemos viu isso. Ele percebeu: este homem não é um homem qualquer. Se você olhar a sua Bíblia, no final do capítulo 2, lá no verso 23, diz o seguinte: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Nicodemos viu os sinais que Cristo fazia. Tanto que quando ele aborda ao Senhor Jesus, ele diz: sabemos que tu és mestre, tu és rabi, você veio
da parte de Deus, porque nenhum homem pode realizar os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos reconhecia que em Cristo havia algo diferente. Ele não era como os demais, e ele não era, inclusive, como Nicodemos. Só que diante desse encontro, quando Nicodemos se dirige a Cristo e elogia a Jesus, dizendo que ele vem da parte de Deus, que ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele, Jesus ele não agradece o elogio de Nicodemos. Ele não fala, muito bem, Nicodemos, que bom que você reconheceu isso. Vem aqui, vamos conversar mais um pouco a respeito da religião de Israel. Não. Jesus ele é enfático. No verso 3 ele diz, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele leu o coração de Nicodemos. Ele sabe que Nicodemos, apesar de toda a sua aparência religiosa, de todo o seu exterior, existe algo que precisa ser transformado na sua vida. E esse algo que precisa ser transformado na vida de Nicodemos não é mais formas, não é mais tradição, não é mais agir como o exterior, mas é uma mudança interna, uma transformação. É uma mudança completa de vida. E é por isso que Jesus ele vai direto ao ponto, ele não dá rodeios. Ele diz, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Imagine um dos principais de Israel ouvindo essas palavras do Salvador. Alguém que era bem do Sunério, que tinha o Antigo Testamento decorado na sua cabeça, que poderia recitar a lei de cor. Alguém que jejuava, não somente um dia, mas jejuava 2 vezes na semana. Alguém que estivesse andando na feira, até o horário da oração, ele parava onde ele estava ali. E então ele começava a orar e a falar com Deus. E as pessoas passavam ao redor e falavam, nossa, como esse homem é piedoso, como esse homem é homem de Deus. Se deu o horário de ele fazer a oração, não importa onde ele esteja, ele para e ele ora. Um homem que não devolvia apenas o dízimo, mas se o fariseu ofertasse regularmente segundo a lei, ele devolveria até mesmo 1/5. E para esse homem, que tem uma aparência de religião tremenda, que ninguém consegue colocar um defeito, que guarda o sábado, que guarda a lei de Deus, que guarda todos os outros 200 mandamentos que foram colocados sobre o sábado, segundo a tradição judaica. Para esse homem, Jesus disse, você precisa nascer de novo. Tremendo. É tremendo. É como se pegasse o homem mais puro da nossa congregação, mais santo, alguém que não tem o que dizer, esse é o homem de Deus. E aí Jesus para e diz, você precisa nascer de novo. Tremendo. Nicodemos, diante da afirmação de Cristo, ele tenta se esquivar. Ele fala, como que um homem sendo velho pode nascer novamente? Ele pode voltar para o ventre da sua mãe? É lógico que Nicodemos sabia o que Jesus queria dizer. Mas Nicodemos não queria aceitar. Como que eu, descendente de Abraão, preciso nascer de novo? Eu faço parte do povo eleito. Eu faço parte do povo escolhido. Eu tenho obedecido à lei de Deus. Eu tenho acreditado nos profetas. Eu não toco em alimento impuro. Como que eu preciso nascer de novo? E Jesus repete. Em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui nós temos um problema. Porque Nicodemos, apesar de todas as suas qualidades religiosas, ele tinha um grande defeito. Ele estava diante do Salvador e ainda não tinha se dado conta disso. Ele tinha na sua mente todas as profecias que apontavam para Cristo. Ele sabia tudo que os profetas falaram a respeito do Messias que viria.
Ele viu a glória de Jesus ao expulsar as religiões do templo. Ele viu os sinais que Cristo realizou. E agora, naquele momento, quando ele está diante de Cristo, ele não o reconhece como seu Salvador, mas ele reconhece ele como um rabi, como um mestre. O Senhor é mestre. Mas eu ainda não creio que o Senhor precisa. Eu ainda não creio que o Senhor seja o Salvador. E essa atitude de poder revela que a religião dele era exterior, não era interior. Ele vivia uma religião de aparências. Ele foi ensinado assim. Desde criança ele cresceu dentro da religião judaica e aprendeu a seguir os ritos e tradições. Mas somente a prática dos ritos e tradições não preenchiam o vazio do coração. Não permitiam que ele tivesse uma união plena com Deus. E esse é o cenário que muitas vezes nós encontramos nas nossas igrejas. Nós aprendemos desde criança, para aqueles que nasceram no berço adventista, a seguir as tradições da igreja, a cumprir as regras, a se alimentar corretamente, a beber corretamente, a se vestir corretamente, a santificar o dia do Senhor, que é o sábado. Mas muitas vezes a nossa religião não passa de atitudes exteriores, não passa de tradição, não passa daquilo que nós aprendemos e estamos replicando. E muitas vezes nos encontramos no mesmo vazio que Nicodemos tinha. Temos o mesmo desânimo que Nicodemos demonstrava na religião judaica. Para que tudo isso? Qual é o sentido de tudo isso? Muitas vezes, como Nicodemos, estamos diante do Salvador, diante daquele que nos pode dar a vida, e não reconhecemos isso. Olhamos para Cristo simplesmente como alguém que pode perdoar os pecados, mas não percebemos que, além de perdoar pecados, Ele nos concede vida. Ele nos concede poder para viver uma religião verdadeira, pulsante, não de deveres, não de obrigações, não de exterior, mas uma religião interior, uma religião do coração. Esse é o problema de Deus. E muitas vezes esse é o problema da igreja cristã como um todo. Nós somos ensinados a seguir regras, mas não somos ensinados a permitir que Cristo nos dê vida, para viver uma vida de prazer, de regozijo a serviço de Deus. Cristo diz para Nicodemos qual é o caminho. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Por 3 vezes Cristo bate na mesma tecla. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E muitas vezes Cristo está dizendo para nós, vocês precisam nascer de novo. A cada dia nós temos que ter um novo nascimento, permitindo que o Senhor transforme a nossa vida. A cada dia nós temos que ser batizados com o Espírito Santo, porque nós não recebemos esse batismo na plenitude apenas quando aceitamos o Salvador e somos batizados nas águas. Mas a cada dia nós precisamos rogar a misericórdia de Deus, para receber o Espírito Santo na nossa vida, para viver em harmonia com a vontade de Deus. Mais do que isso, para ter prazer nas coisas de Deus. Diante dessa afirmação, pela 3ª vez, Cristo diz a Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele não sabe como isso acontece, mas ele sabe o que acontece. Talvez ele não consiga explicar, mas ele pode experimentar na sua vida a direção do Espírito Santo. Existem situações que ele não vai saber o porquê ele está falando aquilo, ou está fazendo daquela maneira, ou porque ele pega um caminho, ou porque ele tem que ter um encontro com determinada pessoa,
ou porque ele tem que mandar uma mensagem para uma determinada pessoa, ou até mesmo porque ele tem que orar por alguém. Ele não sabe explicar, porque o Espírito Santo é que está conduzindo. E o nosso grande trabalho, meus irmãos, é não atrapalhar a atuação do Espírito Santo. É permitir que ele tenha caminho livre para trabalhar no nosso coração e na nossa mente. Então ele perguntou a Nicodemos: como pode suceder isso? Como que alguém pode ser dirigido pelo Espírito? Como que alguém pode viver no poder do Espírito Santo? Então Jesus diz: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Isso comprova que Nicodemos estava com sua visão cerrada para as questões espirituais. Ele sabia muito bem a letra da lei, mas faltava o Espírito da lei. Faltava o Espírito Santo agindo na vida dele. Diante disso, Jesus diz para ele: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se vocês não compreendem as coisas terrenas, como vocês irão compreender as coisas celestiais? Como que vocês podem entender as coisas celestiais? E então aqui Jesus ele começa a trazer Nicodemos para uma história muito bem conhecida. Ele diz: olha, você não está entendendo porque os seus olhos espirituais ainda não foram abertos, o seu coração ainda não foi aberto para mim. No próprio Evangelho de João, vai ser dito, lá no capítulo 5, no verso 39, Jesus ele vai repreender os fariseus. Ele diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam nelas ter a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam a respeito do quê? De mim. Só que Jesus ele continua, porque ele diz no verso 40: contudo não quereis vir a mim para ter o quê? Para não terdes vida. Vocês examinam a Escritura e param na letra da lei. Porque quando essa mesma Escritura te conduz até a minha presença, aí vocês não querem vir. E aí vocês não têm vida. E aí a religião se torna um fardo. Vir à igreja se torna um fardo. Estar nos cultos pela manhã se torna um fardo. Fazer os trabalhos missionários se torna cansativo. E sabe o que acontece? Nós começamos a nos tornar murmuradores. Quando a religião é uma religião de forma, a gente se torna murmurador. Porque se as coisas não estão de acordo com aquilo que nós aprendemos, ou fomos ensinados, ou se não segue o roteiro, nós já encontramos motivos para criticar. Ah, hoje o louvor não estava muito bom. Hoje a pessoa que foi cantar não cantou bem. Hoje o pregador não pregou bem. E a gente sempre encontra um motivo para murmurar. Esse é o resultado de uma religião de formalismo, de tradição, de exterior, e não de coração. Cristo está advertindo Nicodemos dessa religião. E ele conta uma história muito conhecida. No verso 14, lá de João, capítulo 3, Cristo relembra uma história que Nicodemos conhecia muito bem, que se encontra lá no livro de Números, no capítulo 21. O caso das serpentes ardentes do deserto. Deus havia libertado o povo de Israel do jugo opressor de Faraó. Lá eles eram escravos, lá eles não tinham direito algum. Mas Deus, com a sua mão poderosa, libertou aquele povo. Fez sinais, fez maravilhas e libertou os hebreus da mão de Faraó. Abriu o mar vermelho para eles atravessarem. Deu água para eles onde não tinha água. Fez cair pão do céu quando eles não tinham alimento. E mesmo diante de manifestação tão grandiosa do poder de Deus, mesmo diante de tanta graça demonstrada, esse povo se tornou um povo murmurador. Porque eles estavam acostumados com o formalismo da igreja. Agora vamos parar aqui no tabernáculo. Vamos erigir o tabernáculo. Vamos fazer as ofertas. Vamos fazer os sacrifícios. Vamos guardar o sábado. Mas agora no sábado cai maná. Como é que faz? Não é isso? Um povo acostumado com o formalismo queria colher maná até no sábado. Por quê? Estava vivendo a religião formal.
exterior, o coração não tinha sido transformado, não tinha sido mudado. E então o povo começa a se tornar murmurador. A culpa é de Moisés, a culpa é de Arão. E depois, quando colocamos a culpa em todo mundo, resta quem para colocar a culpa? Em Deus. A culpa é de Deus. E então, diante dessa acusação, Deus decide tirar a sua mão protetora, que estava cuidando desse povo no deserto. A proteção que tinha livrado eles de diversos perigos que eles nem sequer imaginavam, por estar num ambiente hostil. Deus então decide tirar a sua proteção. Então, algo que nunca havia acontecido, acontece. Serpentes começam a invadir o acampamento dos hebreus. Serpentes venenosas. E ele começa a picar o povo começa a ficar doente, o povo começa a morrer. Então eles voltam para Moisés e falam: Moisés, por favor, fale com Deus, nos ajude, porque as pessoas estão a perecer. Então Moisés vai, fala com Deus. E Deus diz para Moisés: Moisés, você vai pegar uma haste de bronze, você vai colocar uma serpente nessa haste de bronze. E essa haste vai ser colocada no meio do acampamento. E todo aquele que for picado por uma serpente e olhar para aquela serpente de bronze será curado. E Moisés obedece. Ele faz a serpente de bronze, coloca no meio do acampamento. E quando as pessoas eram picadas, elas olharam para a haste, viam aquela serpente, e imediatamente elas eram. E a pergunta que nós fazemos é: que poder para curar tinha aquela serpente de bronze? Que medicamento poderia ter aquela serpente de bronze? Unicamente a fé poderia salvá-los. Unicamente a fé no que Deus havia dito: se vocês olharem para aquela haste, vocês serão salvos. Unicamente essa fé, essa certeza na palavra de Deus é que poderia curá-los. E quando Jesus relembra essa história para Nicodemos, o que Jesus está querendo dizer em outras palavras é: Nicodemos, você está cansado dessa vida religiosa de formalismo? Você está cansado de cumprir deveres e ainda assim não ter o coração totalmente alegre em fazer a minha obra? O que está te faltando, Nicodemos, é fé. O que te está faltando, Nicodemos, é olhar para esse que está diante de você e reconhecer ele como o Salvador da sua vida. Reconhecer aquele que pode perdoar pecados, mas não somente isso, ele pode te dar uma vida nova. É isso que está faltando, Nicodemos. Os seus olhos precisam ser destacados para que você enxergue quem está diante de você. E usando esse mesmo exemplo, Jesus diz no verso 16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. A mesma graça que foi disponibilizada para Nicodemos, que estava diante dele, também está diante de nós. Não apenas perdoa pecados, mas ele nos concede vida. E se nós quisermos ter uma vida religiosa, uma vida espiritual em abundância, nós precisamos ir a Cristo. Nós precisamos aceitar Ele, não apenas como aquele que perdoa pecados, mas aquele que pode transformar a nossa vida por completo, que pode regenerar o nosso coração corrompido, que pode nos livrar dos pensamentos condenatórios, acusatórios, e nos dar uma consciência limpa para servirmos o Senhor em santidade. É Cristo que concede vida. Muitas vezes nós estamos apegados ainda aos formalismos, à letra da lei, e estamos perdendo o principal, que é a vida e vida em abundância. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, lá em João capítulo 1, no verso 12, diz o seguinte a respeito disso: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus. Amém. Era isso que Cristo estava querendo ensinar a Nicodemos. Nicodemos precisava deixar de ser um filho de Abraão para se tornar um filho de Deus. Hoje, Cristo faz o mesmo convite para nós. Nós precisamos deixar de ser filhos da Noêmia, da Maria, do José, que cresceram aprendendo o formalismo religioso e se continuam apegados a ele, para nos tornarmos filhos de Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, aquele Cristo que foi crucificado, ele pagou sim o preço dos nossos pecados, mas mais do que isso, ele nos dá a vida. Amém. E essa vida é uma vida em abundância. Qual será a nossa decisão nessa noite? Vamos continuar presos no formalismo e vivendo uma vida infeliz? Vamos continuar presos aos você tem, você deve, você tem que fazer isso, você tem que se comportar dessa maneira, você tem que agir dessa maneira? Ou iremos permitir que Jesus transforme nosso coração, mude a nossa vida, para que nós tenhamos prazer na obediência à lei de Deus? Amém. A escolha é nossa. Ou iremos continuar presos às tradições, ou iremos até a cruz e teremos um novo coração. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar novamente o hino assim.